boa noite. Estamos começando mais um podcast, Eu e Minha Boca. Quero agradecer as meninas da Clumier. Quero agradecer também a GVS Sport, nosso patrocinador, e também a Carol Rossi, aqui de Atibaia, que é uma clínica de estética. E quero me apresentar também para as pessoas que têm deficiência visual. Hoje eu tô com um vestidinho todo florido, assim, umas florzinhas roxa, outra verde, outra azul. Tô com cabelo solto, cacheado. E vou pedir para vocês que estiverem assistindo, deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Dúnia. E também conhecida como... Dúnia. Você falou outro nome. Não, Dúnia Laluna. Dúnia Laluna. Gente, olha só, me desculpa, mas é que o nome dela... E ela é terapeuta, feminista, para feminina, né? Para parte feminina. E também ela fazia psicologia e largou a psicologia por causa de dança. Então, aí, empreendedora também... Temos uma linda histórias aí para contar para vocês. Vou deixar ela se apresentar melhor e fique à vontade. Obrigada. Por nada. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma super oportunidade. Então, já agradeço esse espaço. Bom, vou falar assim como comecei minha jornada. Hoje em dia, só para pontuar, eu sou terapeuta de mulheres, especificamente. Eu atendo homens também, mas especificamente de mulheres, porque a minha história aconteceu assim, sem querer. Eu venho da dança do ventre, da dança oriental. Eu dancei na casa mais famosa na época, que foi a Canel Kalili, em São Paulo. Fiz uma carreira na dança lá, então a dança oriental, né, dança do ventre. E isso me deu uma oportunidade de estar muito próxima ao universo das mulheres, ao corpo, a essas questões tão conflituosas, né? Que é a sexualidade, a beleza, qual é a nossa referência, né, na sociedade com relação a essas coisas. Isso começou a me... E eu já vinha da faculdade do estudo, né, de psicologia, e eu larguei psicologia porque eu tinha que decidir que caminho pegar. Ou eu continuava no caminho acadêmico, ou eu ia para o caminho artístico, e eu escolhi, óbvio, dançar. Nossa, que escolha, hein? Pois é. Então, a partir disso, eu comecei muito jovem no meio da dança, fiquei bastante estabelecida profissionalmente nessa área, mas depois de um tempo, justamente por causa do meu mergulho em mim, né, eu sempre tive um veio e um gosto, né, por questionar o porquê é assim, por que tem que ser assim. E isso me levou a perceber que o mercado profissional da dança, mesmo com um mote, né, que fala que é para as mulheres, para nutrir o feminino, eu comecei a observar que no mercado profissional, na verdade, a mulher, o corpo, a sexualidade, ou seja, todo esse feminino, ele, na verdade, se transforma em produto, e isso começou a te incomodar, a chocar muito com o que eu questionava, com a minha consciência, né? Então, e a sexualidade acaba sendo ainda um tabu, não acaba? É totalmente um tabu, né? Na verdade, nós, assim, estamos numa cultura que não educa, né? Na verdade, ela introduz a forma como se tem... O que é sexualidade, como deve ser, e a partir de um olhar muito distorcido, que é o olhar patriarcal, né? Que não é nem o masculino. Então, a gente não pode nem entender feminino e masculino como sinônimo de homem e mulher, né? Porque são duas forças cósmicas. Então, para cima desses estereótipos, a sexualidade seria uma dança, uma integração dessas duas forças através do homem e da mulher, né? Ou através de dois corpos, né? Que hoje em dia não tem nada a ver com gênero masculino e feminino. Então,
nesse meu questionamento, eu observei que eu estava ali dentro daquele mercado profissional meio que pensando, sentindo uma coisa e vendendo outra. Então, eu precisei abrir mão do mercado da dança e comecei a fazer um estudo mais aprofundado no trabalho corporal, né, na dança, na arte, como forma de desenvolvimento interior ou autoconhecimento, né? Uhum. E hoje estou aqui, assim, tenho as minhas práticas terapêuticas, eu atendo individualmente, né, clinicamente, então tenho algumas linguagens terapêuticas diversas, assim, sistêmico, né, terapia sistêmica, que as pessoas conhecem como constelação. Tenho a transpessoal, aí tem a dança-terapia, tem 5 ritmos, são todos trabalhos terapêuticos. E essa dança-terapia envolve mesmo a dança? Envolve, sim, a dança, o movimento corporal com estímulos musicais e outros estímulos. Porque falam que o corpo da gente, ele fala, né? Sim. Dizem que o corpo da gente fala. Uhum. E como que vê, assim, esses movimentos? Como que eu posso dizer? Como que você percebe no movimento o corpo falando? O meu corpo deve falar muito, porque eu mesmo não sei dançar. Eu sou extremamente travada. Sim. Às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, extrovertida, né? Como você é uma pessoa extrovertida. Sou. Então, só que quando você se coloca a serviço do corpo, ou seja, quando você abre mão daquilo que você sente que é você, né? Tipo, eu sei que eu sou assim. Quando você se coloca para dançar, você precisa abrir mão dessa... É automático, não é uma coisa que você tem que pensar em fazer isso. Você abre mão. Quando você está numa sala de aula, num processo onde seu corpo está ali, você está na sua exposição máxima, numa vulnerabilidade. E nessas vulnerabilidades, ao contrário do que a gente imagina, que ser vulnerável é ter uma fragilidade e que está tudo bem também ser frágil, né? Mas a vulnerabilidade, na verdade, ela nos mostra uma potência, porque a partir dela é que a gente vai descobrir, por exemplo, coraças, tensões. Então, às vezes, você está ali na sua vulnerabilidade para aprender, o teu cérebro entende uma coisa, mas o seu corpo não acompanha. Não responde. Não responde. E essa não resposta é misteriosa também para você, porque se você entende, se você sabe, como o teu corpo não responde? Né? Então, demora um tempo. Então, essa inteligência que a gente, dentro do trabalho corporal, vai tendo contato, ela é muito preciosa, ela é muito misteriosa, ela é muito necessária da gente acessar, para tirar essa soberba da ideia cultural da sociedade, né, hoje em dia, de que a inteligência máxima é a racionalidade. É o nosso intelecto. E, na verdade, não é. Né? A gente tem toda uma inteligência nas nossas multiplicidades. Né? Então, eu não sou só uma pessoa racional, eu não sou só uma pessoa corporal, eu não sou só uma pessoa sexual, eu também sou anímica, eu também sou sistêmica, eu nasci dentro de um conjunto de crenças, eu também sou cultural. Então, tem todo um leque que... a gente não acessa pela educação tradicional, né? Não se privilegia, né, essas outras áreas, e isso faz com que a gente exatamente fale a partir do corpo uma linguagem que a gente não conhece totalmente. Nossa, você falando isso me deu assim um insight, sabe? E é verdade, porque assim, na realidade, a gente, como você falou, a gente traz crenças, né? Dos passados, claro. Mesmo. E aí vem as crenças do pai, da mãe. E eu vim de uma família que a sexualidade era um tabu. Uhum. Né? Uhum. Então, a dança, ela mostra uma sexualidade. Exato. Né? Mas a dança como que eu posso falar? Não é uma sexualidade vulgar, né? Uhum. É uma sexualidade... como que eu posso falar? De leveza, de sensualidade, né? E às vezes é isso que eu penso agora, eu aqui me analisando, né? Eu acho que eu sou meia travada exatamente por isso.
Sim, o que você está querendo dizer é uma sexualidade genuína, né? Isso. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando estritamente de sexo. Exatamente. Né? Só que muitas pessoas veem aquela dança como sexual. Como sexual. Entende? Principalmente, eu acho que até o homem, né? Ele vê uma mulher dançando, ali deve gerar 1000 pensamentos, né? Vamos dizer assim. E eu acho que é isso que trava. É como se você não pudesse mostrar a sua sensualidade numa dança. Então, por causa do condicionamento estrutural que se criou através de crenças enganosas para o homem. Exatamente. Então, na realidade, quando você fala assim, não a dança vulgar, porque na verdade, vulgar ou não vulgar, né? Vulgar é o comum. Então, quando você vê aquelas danças das mais original, né? Assim, que a gente pega a gente consegue ver isso muito na periferia, né? Então, se você pega o funk, né? A gente que tem uma mentalidade elitizada, que tem um julgamento sobre o corpo, porque o corpo é um produto, né, de venda capital, hoje é isso, né? A gente não tem como negar, especialmente o corpo da mulher. Então, a gente menospreza esse tipo de dança, porque a gente já julga a partir desse condicionamento de uma mentalidade totalmente patriarcal, distorcida, de corpo-objeto. Porque, na verdade, depende do contexto, na verdade. Não é o corpo em si, mas o contexto ao qual você está se expressando. Qual é o contexto? Se você tira aquela dança do seu contexto, ela se torna uma dança facilmente manipulável por qualquer, né? Então, quando você tira do contexto original, por exemplo, a dança oriental, né? Ou do contexto medieval não, Oriente Médio, do contexto ancestral e do contexto sagrado ligada com aquela origem, e você coloca dentro de um palco, você precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque é isso, você precisa ter todo um conteúdo interior para que aquilo tenha um valor para além do objeto. Então, é toda uma construção muito mais difícil, porque quando nasceu aquela dança daquela forma na África, no Egito, né, no berço da civilização, ela estava descolada do estereótipo que a gente tem hoje de ideal sexual, né? Mas eu acho que isso é muito profundo e muito também subjetivo para a gente abordar aqui. Porque eu acho assim, porque depende como que você está querendo levar aquela dança. Porque a gente está numa sociedade, vamos dizer assim, que a televisão em si, a mídia em si, coloca nós, mulheres, como um produto mesmo. Sim. Certo? E tem outras mulheres que estão na mídias, que também se coloca como um produto, que é o produto que é um corpo gostoso, uma bunda perfeita, uma perna perfeita, né? Cabelos lindos e o rebolar. Né? Então, assim, é o que você falou, depende de cada um, né? É um contexto mesmo. Então, realmente, a gente não pode nem falar nada, né? Porque é muito complicado mesmo. Eu também não quero moralizar, porque eu não acho nenhum problema, sabe? Você rebolar, você ser sensual. Eu acho que a sensualidade, ela é algo nato, né? Na nossa natureza humana, na nossa natureza corporal. Então, ela é nata. Acontece que isso acaba sendo jogo de manobra para uma estrutura social que visa capitalizar, não em benefício daquele que se coloca como objeto, porque nenhum problema eu ter uma consciência e falar, eu vou usar esse capitalismo como a Anitta, vai. Ela usou lindamente o capitalismo a favor dela, porém, ela está dentro de um jogo objetificado do corpo. Isso. Tá tudo certo também. Ela está sendo inteligente, porque é isso. Quem é que vai desconstruir essa estrutura de desobjetificar o corpo? As feministas, nós. Né? Só que isso é um passinho de formiga. Anitta feminista também, entende? Então, você vem de dentro e fala, quer saber? Tá todo mundo tirando aqui
um proveito, por que eu não? Então, isso a gente vê desde o início dos tempos, né? O meu objeto de estudo é justamente a sexualidade e a mulher, a história da mulher ao longo da história, a partir do Paleolítico, Neolítico, né? E a gente vê essa repetição muito claramente, e eu acho que e só depende de um desenvolvimento interior mesmo, para a gente mudar a mentalidade coletiva, é preciso começar a mudar a nossa mentalidade. Qual é o mito que nos rege? É o do pecado? Entendeu? É do Adão e Eva? Quem pecou foi a mulher? Sabe? Qual é a essência que nos dirige? Qual é a referência que a gente tem de mundo interior? Né? Ele está colado dentro de uma dogmatização espiritual, ou ele tem uma liberdade religiosa, né? Espiritual religiosa, ou você tem uma liberdade de sentir e de perceber por si só essa espiritualidade pulsante, por exemplo, o tempo todo em meio à natureza, montanha, água, né? Como que você se reconstrói, né? A sua identidade interior. Então, identidade interior, a sua conexão interior, né? Então, todo o meu trabalho hoje tem um pouco desse teor, assim, tem um pouco desse foco de trazer uma oportunidade da gente olhar sim, a partir dos sentidos, né? Então, sentir as emoções profundamente, sustentar essas emoções, porque a gente também cresce assim, né? Criança não pode chorar, mas não pode chorar não porque é errado ela chorar, mas porque incomoda o adulto. Então, ou traz para o adulto uma mensagem: eu não sou boa mãe, eu não sou bom pai, ela não está indo bem de alguma forma. Então, a gente não aprendeu a se relacionar com as nossas emoções a partir de nós. Além do que, é pecado sentir muitas coisas. Por mais que a gente não seja religiosa, isso acaba gestando a nossa vida, né? Acaba gerindo as crenças familiares, assim, e passando de geração a geração. Nossa, hein? Tô tendo uma aula. Ai, desculpa. Não, eu tô amando. Não, e eu acho que as pessoas que estão assistindo, né, também vai gostar muito, porque são assuntos que a gente não vê Não muito. reflete. Porque a vida ela é construída para a gente não ter tempo para isso. Exatamente. Não ser uns bons pensadores, né? Exato. E na realidade, o que faz o que essa nossa conversa faz as pessoas pensarem, né? Acho que a gente precisa ser boas sentidoras. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, a minha prática terapêutica me levou assim a perceber que vários conceitos a gente já tem todos os nossos sentidos já têm um conceito pré-estabelecido colado. Por exemplo, ter raiva tem um conceito. É ruim, já leva à agressão, não é bom, isso é conceito. Né? Tristeza, não é bom, porque, né? Então, já está tudo... E isso gera, por exemplo, presença. A presença está aqui no meu corpo e prestando atenção? Não é só isso. Presença é você estar com os seus sensores ligados, né? O seu conjunto sensorial. Então, enquanto eu falo, eu percebo minha respiração, meu cardíaco, eu entendo, eu sou levada a um centro e eu falo a partir deste centro e não a partir do que você quer ouvir, por exemplo. Então, é um trabalho muito fino, sabe? Porque entre não querer agradar o outro e não querer também desagradar, tem um lugar que se chama verdade, a sua verdade naquele momento, que não é nem desagradar por rebeldia e nem agradar para ganhar algum reconhecimento. Nossa, amei. Né? Então, esse tem sido meu caminho e claro que como... E eu acho também que a ética já começa aí, né? Uhum. A ética é o respeito que você tem por saber que você pode ser o que você quer ser, o que realmente você é. Exato. Acho que o que mais prende as pessoas a se libertarem, a se tornarem potências nelas mesmas, é a vergonha. E isso, você pode ver, interior a gente vê muito isso. As pessoas têm vergonha de falar
o que elas não gostam, elas têm vergonha de falar o que elas admiram se isso for contra o status quo do meio em que ela convive. Exato. E isso a gente vê direto. Então, assim, eu que venho de São Paulo e convivo... Ah, você veio de São Paulo? Sim. Eu nasci em São Paulo. Você morava onde ali em São Paulo? Primeiro eu morei na região ali de Santo Amaro. Ah, eu morei ali. Santo Amaro, Morumbi, Campo Limpo, eu fiquei muito por ali. Parcaraíba, Vila das Belezas, Capão Redondo. Nossa, estamos ali. Estamos ali, vizinha. Exatamente. Faz 12 anos que eu tô aqui em Atibaia. Ai, olha, então, faz 15 anos que eu tô aqui na região. Porque depois disso, aí eu casei. E você viu diferença saindo de São Paulo para o interior, exatamente nesse sentido, das pessoas terem a cabeça mais fechada? Eu não diria cabeça fechada, sabe? Eu não acho que as pessoas do interior são cabeça fechada. Eu acho que elas são dirigidas por outros valores. Outros valores. Então, por exemplo, no interior, a força religiosa ela é muito forte. E isso não é um problema. A questão é que não pode ser só isso, substituindo todos os campos da vida. Então, talvez, por exemplo, aqui numa cidade como Joanópolis, Piracaia, é muito difícil a gente ver, por exemplo, instituições culturais, instituições de desenvolvimento pessoal, humano, interior. Né? Agora aqui em Piracaia eu vejo que isso está bastante forte, tem bastante gente de fora desenvolvendo isso, mas não é uma coisa que é uma coisa comum e fácil para quem está aqui, entende? Vista com bons olhos, vamos dizer assim. Até eu não sei se tem julgamento, eu não vejo exatamente isso, eu vejo mesmo uma forma de ser. Então, eu observo que às vezes a pessoa não fala porque ela tem vergonha de ser julgada, mas se uma pessoa vai lá e abre a boca e fala assim, nossa, eu acho que isso aqui não está legal, aí ela fala. Aí o outro também fala, nossa, eu também senti isso, eu também acho que... Então, tem essa vontade, mas não tem a certeza se pode ou se não pode. Então, aí falta um pouco de personalidade. Porque eu acho que isso envolve a personalidade também. Porque é uma pessoa que não se coloca, não se coloca... Mas sabe o que eu acho? Que ela não aprendeu. É diferente. Ela, sabe, a gente, por exemplo... Quando alguém fala assim para você alguma coisa, sei lá, vem para mim e fala assim, nossa, seu cabelo tá seco hoje, nossa, qualquer coisa assim, né? Ou fala, nossa, você engordou? Dentro de mim já numa mentalidade mais imatura, dentro de mim fala assim, gente, que grossa, que pessoa é essa? Vem falar assim, o que ela tá querendo me fazer sentir mal? Isso chega, né? Bate pronto. Mas, às vezes, ela não está fazendo aquilo exatamente para te magoar, para te provocar, nem nada. Então, o como ela fala e o que ela fala está dizendo sobre ela, sobre o universo e os valores dela e a forma como ela é ou não lapidada na sua escuta fina, interna. A forma como eu sinto do que ela me trouxe também é minha. Então, se eu reajo e falo, escuta, você... Aí eu já não tenho... Depende como você recebe. Então, tudo depende da forma como você foi... Por exemplo, eu não fui educada a ouvir as minhas emoções internas, a ficar com elas, sustentar essas emoções, porque as emoções por si só, elas são frequências alquímicas dentro do nosso ser. E, a partir disso, ficar leve, então, poder responder, sei lá, tá seco mesmo. Não importa o que ela quis dizer, se ela quis me provocar... Eu que defino se isso vai colar em mim ou não. Ou não. Então, conforme você recebe mesmo. Então, eu sinto que as pessoas do interior não têm esse tônus. Né? É muito comum, a vida já está dada, está fácil, entendeu? Tipo, a ideia também de vida acaba sendo muito menor, assim, do que... não tem uma amplitude. Não tem uma amplitude, né? E é muito bom que pessoas venham de fora para cá, porque... A minha experiência aqui em Piracaia é que quando eu converso com uma ou com outra pessoa, mulheres, homens, são pessoas incríveis, maravilhosas e que não estão fechadas para o novo. Não estão fechadas para o novo, elas só muitas vezes não têm acesso. Talvez os antigos, né, as pessoas mais velhas, mais conservadoras. Sim,
tem em todo lugar, São Paulo, aqui, né? Tem. Mas aqui, como é menor, tá tudo mais concentrado. Então, a gente acha que pessoas do interior... Mas não é. Não é. É só um condicionamento, é só um medo no início. É só um... Ai, Só falta gente. uma adaptação. Você sabe que eu tenho uma marca chamada Coisa de Bruxa Alquimias? Então, me fala esse negócio de coisas de bruxa. É. Você é uma bruxinha? Então, Considerada uma bruxinha? olha, nesse conceito... Não, uma bruxinha boa? Tem bruxinha ruim? Vamos lá, vamos desenvolver. Ai. Eu acho que, o nome Coisa de Bruxa Alquimias é uma brincadeira, né? Porque bruxas, o que eu te falei, né? Meu objeto de pesquisa na vida é a história das mulheres e da sexualidade ao longo dos tempos. E a palavra bruxa, ela nasce dentro de um contexto pejorativo na Idade Média. Isso mesmo. Para designar as mulheres, né, as pessoas, né, bruxas, bruxos, para designar as pessoas que não eram tementes a Deus, que eram hereges. Agora, você sabia que a etimologia da palavra heresia significa pessoas que pensam por si própria? Nossa, tá faltando no mundo, hein? Gostei. E aí, o que acontecia naquele contexto de antigamente, as mulheres e as pessoas que conheciam das ervas, a natureza, né, que Isso faziam mesmo. partos, tudo isso precisava mesmo ter um limite na época, porque mesmo assim, segundo a estrutura patriarcal que precisava se consolidar, criar raízes na terra, né, assim, fincar os seus... não vou nem falar raízes, fincar os seus garfos mecânicos, né, de controle da terra e do solo e de tudo mais, dos corpos, né, foi preciso desacreditar essas pessoas que conheciam das ervas e suas medicinas, porque a indústria estava chegando, tanto a indústria médica quanto a indústria farmacêutica. A indústria, na verdade, botânica na época. Então, para você ter poder sobre alguém, a saúde é em primeiro lugar. E quem detinha o poder de cura eram as mulheres. As primeiras xamãs foram mulheres. E na Idade Média, mulheres curavam e traziam pessoas ao mundo. Isso é fundamental. Quando você fala xamã, então isso tem a ver com xamanismo também? O quê? Esse negócio de ervas, natureza, Claro. porque aí tem tudo a ver com a natureza, né? Não, tem. E as pessoas também confundem muito, né? Negócio de xamanismo, né? Sim. Confundem totalmente, porque o xamanismo nada mais é do que a natureza. Exato. É o verde. O xamã é aquele que conseguiu ouvir a natureza um pouquinho mais profundamente e conhece suas propriedades, né? Isso, e o respeito pela mata, Exato. né? Eles chegam a pedir até licença, não é? Para entrar na mata. Seja para entrar na mata, seja para matar um bicho e se alimentar dele, seja para usar a água dos rios ou da cachoeira, né? Então, antigamente tinha uma integralidade do ser, que com o desenvolvimento a gente segmentou a vida. Então tem a parte espiritual, a parte profissional, a parte do lazer, a parte da educação, só que tudo é a mesma coisa, entende? Porque é uma integração. Hoje em dia, quando você toma uma dipirona, é um princípio ativo de uma planta, só que não é a inteligência da planta inteira ali. Naquela planta não foi colhida com respeito, não foi rezada, não, ela foi plantada, aí ela é tirada. Hoje em dia nem é mais isso, porque em laboratório já se fazem a química igual que ela contém. Ela tem a química, ela vai te oferecer um resguardo de saúde para não acontecer uma coisa pior, mas ela não é uma cura. Nenhum remédio alopático é cura. Não, não é mesmo. Ela só é uma dormência, né? Ela é um espaço necessário para que você encontre essa cura. E essa cura também nem é só a natureza. Mas quando você usa uma planta, por exemplo, às vezes os xamãs, né, acreditam, você vai usar aquela planta. Você vai fumar a planta, ou vai tomar a planta como chá, ou vai usar como tintura.
Aquela planta, ela vai falar também com você em sonhos. Você vai ter sonhos específicos, então eles vão olhar esse sonho, ela vai te dar outras reações e outros caminhos importantes para você sentir uma emoção que está te causando essa doença, para você poder liberar. Então, o que é que são doenças? São emoções presas. São aquelas emoções que a gente não chorou na infância, que a gente não se permitiu que viesse à tona na adolescência e que a gente hoje também segura na adultice. Isso que eu ia falar. Né? Que tem muitas emoções que a gente vive no dia a dia que a gente segura porque a gente é adulto. Na verdade, o adulto emocional, ele se propõe a sentir profundamente. Quando a emoção ela é muito forte, significa que é uma frequência muito intensa no nosso corpo. E que é um convite para a gente se retirar, respirar e sentir. Vai, viaja lá para a infância, viaja para sua adolescência, lembra disso. Porque a raiva que você está sentindo hoje, a sensação de rejeição que você sente hoje, a timidez que você sente hoje, tudo começou lá na infância. Com certeza. Então, quando a gente se permite sentir, só por sentir, sem querer chegar a lugar nenhum, e por isso que eu dou acompanhamento terapêutico também, para a pessoa aprender a fazer isso e poder fazer isso por si só, porque a ideia não é ficar dependente do terapeuta. Quando você faz isso simplesmente te libera um espaço interno. Tá? Você ficou ali, vamos supor, com uma sensação de rejeição, né? E aí vem o julgamento, né? Ai, aquele pessoal, filho da mãe, não sei o quê. Tudo bem. Você só tem que saber com a sua consciência que isso é um momento, não reaja a isso, fica com isso. Aí relembra, essa sensação você já sentiu antes? Já. Que momento da sua vida? Ai, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, não sei o quê, e eu estava me sentindo não pertencente à turminha. Pronto, você vai ver que está... E aí, então, se dá um tempo, chora aquela fase, sente... No dia seguinte, ou depois de algumas horas, você respira e olha para a mesma situação, você está ali pronta para responder aquilo. E, de repente, você nem vê aquela situação... como um problema a mais. Totalmente. A gente reverte. Uhum. Porque a nossa criança, ela vem com muitas, né? Muitas crenças... muitas rejeições, né? Sim. Cada pessoa tem, lógico que traz a sua criança de uma maneira diferente, né? Sim. A rejeição do abandono, a criança que Exato. né? Então, eu falo assim, que a gente vem com um monte de cicatrizes, né? Uhum. E a gente, no caminho que a gente vai seguindo, essas cicatrizes vai continuar existindo. Sim. Né? Mas a gente vai o quê? Como que eu posso falar? Automaticamente a gente vai tentando curar, né? A gente vai se tornando, na verdade, maior do que as cicatrizes. Não é que aquilo vai embora para sempre, você nunca mais vai sentir. Muito pelo contrário, você, como um adulto emocional, você vai ser capaz de sentir aquilo, não vai te ferir mais. Não vai definir a sua vida. Tem gente que ouve isso e fala assim, nossa, mas isso é possível? É super possível. Quem faz processos de auto-mergulho, autoconhecimento, de desenvolvimento interior, sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando porque você faz isso. Uhum. Né? Então, assim, mas a gente vive uma estrutura social que desacredita na integralidade, na sacralidade das coisas, né? Então, da natureza, na importância dos sonhos, dos nossos sensores, dos nossos sentidos. Toda a nossa cultura desinveste nisso, porque é preciso que isso esteja mudo e calado para que a gente viva essa vida louca que passa por cima de tudo e de todos. Por dinheiro. Né? Para se obter. Então, a gente dá muito mais valor a ter do que ser. Né? Então, enquanto isso ainda for uma regra, um ideal de todo mundo, né? Tipo, essa coisa que fica assim... como que é o nome? Ficam dando vontades, né? Através da mídia, de você chegar em algum lugar, ter algum tipo de sucesso nesse sistema... sem considerar os princípios da vida, que não sou eu que criei, não foi você, né? Se a gente pode chamar de uma força divina, força da natureza, são princípios que nos regem. Não importa se você quer ficar acordado o dia inteiro, 24 horas, na tela. Você tem o dia e a noite, e isso não vai mudar.
Você segue isso ou não. E seguir isso te traz saúde. Não seguir te traz doença. Se a gente vê uma humanidade toda doente, é porque a gente está completamente fora dos princípios de vida. E aí, o Coisa de Bruxa Alquimias, ele vem homenagear essas mulheres que foram queimadas, né? Que foram rejeitadas na época delas, que foram tiradas de cena para uma outra autoridade chegar para cuidar da saúde. Mas o cuidado virou controle. E o controle virou propriedade da terra, do corpo. E para você manter essa loucura, isso precisa estar em controle. Uma pessoa que pensa fora da caixa é herege, vai queimada. Entende como funciona? Hoje também existe isso. Isso que eu ia falar, de maneiras diferentes. Mas existe. Em camadas mais sutis, mas existe. Existe. Exatamente. É assim, você não faz parte, né? Tipo assim, você pensa assim, você age assim, você não faz parte desse grupo aqui. E o que mais o ser humano quer é pertencer aos seus. Então, se os seus estão degenerados, você paga o preço de calar a sua alma e se degenerar também. Ou você paga o preço de não pertencer àquele grupo, mas ser fiel à sua alma. Então, sempre vai ter uma dor. Portanto, são escolhas, né? Toda escolha que você faz, você perde alguma coisa. Exatamente. Num nível, é uma escolha. Mas aí eu já vejo diferente. Eu não sei se eu vou estar falando besteira, né? Quando você tem o seu próprio pensamento, você acredita naquilo que você está passando e não consegue fazer parte de um grupo, vamos dizer assim, é porque, na realidade, aquele grupo, talvez, não está nem preparada para receber você. Perfeito. Né? Concordo. Então, eu prefiro ficar com a minha verdadeira essência, entendeu? E talvez ele não está pronto para aquilo. Talvez ele não é para seguir o mesmo caminho, né? São escolhas. Então, mas é isso que eu estou falando. É porque você está escolhendo ficar com a dor de não pertencer àquele grupo. Tá tudo bem. Pode ser que você fale assim, não, mas eu não vou sentir dor. Não, o que eu estou dizendo são de grupos importantes para a gente. A família, tanto a família de origem quanto a família de descendentes, um grupo de trabalho, pessoas que você admira, né? Muitas vezes, para você chegar a algum tipo de posição social, você precisa passar por cima de princípios que seriam, em outros tempos, inegociáveis. O ser humano está passando por cima de princípios inegociáveis há milênios, né? E a gente não percebe isso porque agora esses princípios já estão muito abafados na cultura popular, generalizada. Né? Só pessoas que estão mais atentas começam a trazer isso à tona, mas aí são tidas como, aquela lá é hippie, aquela lá é bruxa, aquela lá é esotérica, aquela lá é, entendeu? É louca. É louca. Então, você entende? É louca, louco. A gente, nossa galera aqui é chamada de hippie. Ah, é? Porque aí é isso, né? A Coisa de Bruxa Alquimias chegou. Meu marido, ele é padeiro de fermentação natural artesanal aqui em Piracaia, já há 9 anos. Que delícia! Como eu te falei, a gente morou 11 anos em Joanópolis, depois a gente veio, já está 4 ou 5 anos aqui, não sei exatamente. E a gente desenvolve trabalho aqui já desde que a gente mora em Joanópolis, né? Lá em Joanópolis eu morava no meio da montanha, no meio das cachoeiras, era o tempo todo aprendendo com essa natureza. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha... E quando eu fazia retiro lá em Joanópolis, eu recebia as mulheres para esses retiros, e a gente fazia vários trabalhos na cachoeira, e depois que a gente entrava, alguns grupos, eu via que a água ficava toda espumenta. Aí eu falava, gente, o que será isso? Aí eu me liguei que eram os produtos dos cabelos. Uhum. E aí eu comecei a me dar conta. Falei, gente, não faz o menor sentido a gente falar em desenvolvimento feminino, sendo que a gente está detonando... A natureza, vamos dizer assim. A água. Exatamente o feminino do planeta, né? Então, eu comecei a proibir as pessoas levarem coisas industrializadas e eu precisei desenvolver. Como eu sou aromaterapeuta e fitoterapeuta, eu comecei a desenvolver um produto para ser usado só quando as pessoas fossem lá em casa. Nossa, que legal! Para poder fazer o trabalho e não poluir as águas. Só que as pessoas quiseram levar para casa. Chamava Mater Prima na época.
elas usavam lá, e aí falavam, tem um pouquinho para eu levar, posso comprar para casa, não sei o que, putz, eu não tenho para vender. E aí eu comecei a fazer para vender, para ter um ou outro, para as pessoas poderem levar. E aí virou uma marca. Quando eu vim para Piracaia, eu encontrei outras bruxas maravilhosas nesse sentido, né? De várias mulheres sabidas nas artes das ervas e tal, e chamei esse grupo para a gente desenvolver um coletivo, que foi o Coisa de Bruxa, que atualmente durou por um tempo. A gente ficou juntas, mas cada um tem as suas demandas da vida, né? E aí hoje eu continuo levando Coisa de Bruxa Alquimias. Eu destilo óleos essenciais. E eu e meu marido empreendedores, quando a gente viu outro dia, nunca foi minha vontade de ter um estabelecimento comercial, nunca. Mas a gente outro dia estava passando ali na Praça da Matriz e estava para alugar uma casa centenária. Tava assim, aluga-se. E eu vi uma portinha assim, né, de garagem. Eu falei, será que alugariam só garagem para a gente fazer uma boulangerie pequenininha? Boulangerie é uma padariazinha. O meu marido ele faz croissant, folhados, originais, autênticos, né? Ele é da cozinha francesa. Nossa, já tá me dando água na boca. Meu marido tem 30 anos na gastronomia francesa, então ele tem, assim, muito conhecimento. Eu falei, o que se a gente fizesse, né? Vamos dar uma olhada. A hora que a gente foi ver, ela não alugava só garagem, mas o valor da casa, em relação... Falei, gente, essa casa está muito acessível, mas eu não vou ocupar essa casa inteira. Imagina, eu com meu negócio Coisa de Bruxa, você... Não tem como, a casa é enorme. Só que eu tenho muitos amigos que são empreendedores aqui, microempreendedores. Aí eu chamei esses amigos e eles olharam e falaram, toparam na hora, juntamos 13 pessoas e criamos a Zíngara. E essa Zíngara é o quê? A Zíngara é uma mulher empreendedora. Ai, então, né? Meu Deus! Eu vou aproveitar esse espaço para contar. Mas tem que contar mesmo. É que é parte mesmo de quem eu sou. Porque, olha, eu vou te contar, é por amor. Porque não é uma coisa que dá para ganhar dinheiro nesse momento, sabe? É por amor e por investimento da diversidade cultural nessa cidade, para criar mesmo um movimento, para criar uma concepção mais ampla, né? De comércio também, né? E a Zíngara, ela é uma casa colaborativa, ela é um espaço onde ela é múltipla, né? Ela tem vários cômodos, onde só ateliês de artesãos não iriam ser... Não dá para cobrir. Tem uma varanda enorme, tem um jardim grande, tem uma edícula, tem um quarto com um banheiro, que a gente fez um Airbnb, né? Então, a gente tem 2 Airbnbs na casa. Uma casa coletiva é um conceito bastante europeu, né? Onde a gente faz uma economia circular ali dentro, ou seja, são só artesãos regionais, mas precisam ser autorais. Então, assim, não dá, por exemplo, a pessoa que faz um pano de prato bordado como todos os outros do interiores, ou que imprime em caneca, eu amo Piracaia. Não. Embora seja super legal, a gente tem uma curadoria para artesãos criativos, né? Então, você precisa ter uma criação sua. Uma inovação, vamos dizer assim. Não tão inovação, mas precisa ser algo autêntico, entende? Por exemplo, aí a gente tem uma marca que chama Flor da Vida, lá, que são roupas, que são vestimentas, onde cada peça você veste são no mínimo 7 peças. Nossa, e estão falando muito disso, sobre até em viagem, diminuir a mala para viajar. Isso. E que com uma peça, aquela peça se transforma em várias peças. Aí a gente tem um dos fundadores da casa, que é o Caê de Souza, que é outro costureiro. Ele é da região também, não é de Piracá, mas ele é de Mariporã. E ele faz... as roupas dele são resíduo zero. Então, ele compra o lixo da indústria têxtil, o que não iria ser jogado, que iria ser dispensado, e ele repagina aquele tecido, ele cria vestidos, e toda a rebarba que ele costura, que seria lixo, ele reutiliza na própria roupa. Então, são peças únicas, obras de arte. Aí a gente tem a Mora Estúdio, que é a Carol Del Vecchio, que é de Joanópolis, que faz joias em madeira. Então, por exemplo, esse anel de madeira é uma biojoia bem simples dela, mas ela trabalha com madeira,
cristais, cobre e prata. É maravilhosa as peças. Tem o Coisa de Bruxa Alquimias, que é uma biocosmética, que eu chamo, né? São poções corporais para o autoamor e o autocuidado, que aí são sempre, não é você hidratar a pele com coisa química que vai te dar uma sensaçãozinha gostosa. É 100% natural. Ou seja, já que você tem que cuidar da pele, do cabelo, da sua beleza, que seja também nutrindo o seu bem-estar, cuidando do seu bem-estar. Então, vai ter sempre assim um hidratante que são para pessoas ansiosas, ou para pessoas que precisam de energia durante o dia, ou para pessoas que queiram abrir a sua libido. Então, tem hidratantes, tem olhinho Rolon, tem óleos de banho, tem sais, né? Que delícia! Tem de tudo, assim, mais ou menos de tudo do que a cosmética oferece, só que com princípio 100% natural, com o menor impacto na natureza possível. Então, são alguns princípios. Precisa ser de verdade, sabe? E aí, esse comércio, vamos dizer, eu não sei se eu falo comércio, essa casa, ela é aberta, assim, todos os dias? É aberta de quarta a sábado, das 2h30 da tarde até 7h30 da noite, mas de domingo a gente abre da 1 às 5 da tarde. Então, hoje, se eu quiser sair daqui e comprar um pão, vai estar aberto. Vai estar aberto. Letícia, você marcou o nome? Zíngara Casarão Colaborativo. Fica lá na Praça Júlio Mesquita, número Menina, 92. eu amei, que delícia. Obrigada. Nossa, parabéns. Então, aconteceu isso sem querer. Não foi um objetivo que eu tinha na vida, sabe? Assim, eu vou ter De uma repente casa. foi sem querer para você, né? Mas isso já... Pra alma, talvez, sim. Pro mundo espiritual já estava ali. Só que por que eu tô contando tudo isso? Porque lá tem uma plaquinha, né? Coisa de Bruxa, Alquimias. E é muito interessante, porque a gente passou por uma festa da cidade com a casa. A casa já tem 1 ano e meio. A gente passou por uma festa, a gente fez um festival, tudo subsidiado por nós, totalmente gratuito, fechamos aquela rua, né? Foi um festival de 3 dias, tudo arte toda gratuita. Foi super pouca gente da cidade, mas enfim, é isso. Estamos aprendendo. E vão e a divulgação, né? Acho que a divulgação é muito importante. Sim. Que nem hoje aqui praticamente a gente está fazendo isso, né? Divulgando. Porque Sim. eu sou de Atibaia, eu não conhecia. Pois é. Por mais que a gente divulgue, a gente está criando, né? É muito difícil também as divulgações em cidade de interior, porque é muito difícil o apoio. Não se tem é isso que eu estava falando, né? Não se tem um conceito de cultura muito amplo. Então, não se tem um mapa municipal de cultura. Então, não se tem acesso a editais como, por exemplo, Paulo Gustavo. Não se tem acesso a diversos editais que nós teríamos direito, que os artistas aqui teriam direito. Temos artistas maravilhosos em Piracaia, que a gente estava lutando dentro de um processo ali com a cultura, mas aqui realmente é muito difícil. Tem também o corpo turístico. Então, assim, na minha percepção, o corpo comercial, corpo turístico e corpo cultural é uma coisa só. Uma cidade não se desenvolve se não tem cultura. O que o turista vai vir fazer aqui sem cultura, né? Então, e até próprios moradores. Mas então, até você abrir essa expansão da mentalidade é muito difícil. Gente, porque as próprias pessoas das cadeiras não pensam assim, das cadeiras públicas, entende? Mas é porque eles não querem pessoas cultas, né? Então. Não, mas isso eu não estou falando nada demais, porque eu acho. Sim. Porque quando você não tem uma cultura, você pode ser manipulado. Exato. Você pode ser um bonequinho, entendeu? Eu faço com você o que eu quiser. Uhum. E é isso que as pessoas têm que entender. Exato. E aí, é isso que eu tô falando. E aí, o que acontece? E aí vem você falando lá do tempo antigo, das bruxas, né? O poder que já vem da antiguidade até para nós, não quebra. Exatamente. Tudo que é diferente choca, sabe? Choca, não entro aí, não é para mim. Eu sinto também que as pessoas se sentem muito... a autoestima é muito menor. Baixa. Então, quando passa, às vezes, na frente da Zíngara, vê aquele lugar bonito, super elegante, porque é bem bonito mesmo, de bom gosto a casa.
falar, ai, aqui não é para mim. E é para você entrar, por favor, sabe? É para todo mundo poder se banhar um pouco de gostosura, aromas naturais. Você pode degustar todos os produtos que eu tenho lá gratuitamente, sabe? Gente, vocês de Piracaia, o que que vocês estão perdendo? Olha só que mulher fantástica que tá aqui, conversando, falando, Obrigada. e vocês perdendo essa cultura. Gente, acorda. Sim, eu recebo muita gente de Atibaia e de Bragança. E aí a gente faz essa divulgação muito na solidão, porque a prefeitura não tem interesse, não tem apoio, né? Eu vejo isso, eu tô dentro dos movimentos culturais, turísticos e comerciais, e eu vejo dificuldade de todo mundo dessas áreas com a cultura. Todo mundo, né? O pessoal turístico está fazendo sua parte, mas a cultura realmente é uma coisa que, infelizmente, está faltando muito aqui, e é essa dificuldade de divulgação. E aí, o que eu estava falando, né? Na festa da cidade, uma pessoa queria entrar, falou, nossa, vem aqui, chamou a amiga. Vem sentir os olhos, né? Falou assim, nossa, delicioso, não sei o quê. Ela falou assim, não vou entrar aí. Aí ela falou, e a gente só ouvindo ali, né? Ela falou, mas por quê? Ela falou, não, desse negócio de bruxa, não vou entrar. Ela falou, deixa de ser boba, isso aqui é o nome da marca de cosmético aqui, natural, não sei o quê, é só aromaterapia, nada a ver. Ela, não, mas eu não quero, mesmo assim não quero. Entende? Ainda século XXI, é 21 mesmo que a gente está? Só para ter certeza, ainda tem essa ideia, né, de que as bruxas eram ruins, de que fazia... E às vezes, porque eu fico até ansiosa com esse tipo de coisa, e às vezes não é nem por ela, né? É pensando no que o outro vai pensar dela entrar ali. Sim, exato. Ah, tá, que você... Então, e aí as pessoas acabam falando, não, eu não vou entrar lá, porque, né, se alguém me vê, né, o que vão falar de mim? Também pode ser, exatamente. Mas a amiga estava lá, ela falou, ai, como você é boba, eu vou continuar aqui. Aí ela experimentou tudo. Aí ela falou assim, ai, eu amei, não sei o que e tal. Gente, eu não tô entendendo. Aí falou o nome da amiga, por que ela tá tão assim? Isso aqui, tá, deixa ela. E eu já vi várias pessoas comentando, ai, não, coisa de bruxa. Mas, enfim. E aí a gente fica nessa resistência, que é reexistir, né? Não na resistência de forçar, mas na resistência no sentido de reexistir. Como podemos reexistir dentro de um princípio, como diz os índios, né? De se pisar mais leve nessa terra. Como a gente pode pisar mais... Nós, seres humanos, estamos acabando com o planeta, né? Como a gente pode pisar mais leve nessa terra? E, para mim, hoje em dia, não existe veículo maior do que você se desenvolver interiormente para poder questionar o que você vai consumir, porque é isso que vai dar poder para alguém, né? Se você consome de uma marca que escraviza ou de uma marca que privilegia a natureza, é isso que você está fomentando no mundo. Então, nosso poder hoje é através, infelizmente, do capital, mas não do capital do que você tem, mas de como você usa esse capital, o que você está favorecendo nesse mundo. E a cultura. Para mim, não tem... As artes são a saída de conexão, sabe? Arte e autodesenvolvimento interior. E eu acho que isso... Sabe o que falta, eu acho? Essa permissão. Essa permissão de troca, né? Tipo assim, a Letícia te encontrou via internet e na hora que eu vi, eu falei, nossa, uma bruxinha. Aí eu falei, liga pra ela ali, né? Aí foi aonde deu essa... Por quê? Porque a gente é muito travado no que... Tipo assim, eu tô conversando com você aqui, de repente eu tô conversando e falo, putz, o que aquela pessoa vai pensar de eu estar conversando com ela, né? E a gente não dá permissão, a gente não se permite a conhecer mais profundamente o trabalho. Exato. E o ser realmente que você é. A gente tem medo de desfazer esses conceitinhos, né? Então, eu acho assim, o que falta no ser humano, eu, como Silvia, né, o que eu penso, que eu acredito,
a gente olha muito a matéria, né? E não consegue ver o espírito, a alma. Quando a gente começar a olhar realmente com o olho que a gente olha e perceba, tudo muda. Posso só mudar nesse finalzinho assim? Quando a gente começar a perceber as coisas a partir de todos os nossos sentidos e não só do julgamento visual, as coisas de fato podem começar a se abrir. É que o julgamento visual, ele vem simplesmente quando a gente simplesmente só olha, né? Quando a gente não tem a percepção de realmente do ser, né? E a percepção é isso, é ouvir, é sentir, ver o que é que o que essa pessoa me causa, sabe? É respirar, é você sentir como ficou a frequência cardíaca numa situação ou em outra, né? Só que é isso, tudo, infelizmente, já está condicionado a gente abafar esses sentidos e ir no automático da sobrevivência da vida, né? Aí eu te pergunto, o que é sobrevivência da vida? O que é melhor, sobreviver ou viver? Sim, total. Né? Porque sobreviver, qualquer um sobrevive. Sim. O difícil é a gente viver. E é isso, né? Para algumas pessoas, sobreviver é a única opção que elas têm, né? Porque falta políticas públicas, falta possibilidade para todo mundo igual, né? Então, a gente vê essa diferença muito clara na nossa cultura e é feito isso proposital mesmo. Na nossa cultura não, né? Na nossa história de civilização. Desde o começo. Desde o começo. Então, falta, né? Falta a gente pensar, questionar, e pessoas que ocupam cargos políticos, né? Falta pessoas nesse sentido, sabe? De olhar e falar, ok, vamos questionar, de fato, o que é que onde a gente está pondo força, né? Para que tanto dinheiro se a gente não tem onde gastar, por exemplo, numa terra que está totalmente devastada, né? Não adianta, tem gente agora pensando em construir casa em Marte, sabe? Gente, isso é tão surreal. Então, assim, vamos a gente não está conseguindo nem construir casa na Terra, né? Então, exato, tem gente que não tem nem onde viver na Terra. Então, assim, como que faz para a gente recuperar, né? Eu acho que é isso, aprender a pisar mais leve. E o que é pisar mais leve, né? Nessa Terra, assim. Criar relações que nos nutram mesmo. Seja com outra pessoa, seja com a natureza, seja com o que eu estou comprando, com o meu trabalho, com... eu acho que essa nutrição, eu acho que na vida da gente, a gente precisa de nutrir eu mesma, eu preciso de nutrir conversando, eu amo conversar. Eu acho que não tem como você crescer se você não tem uma troca. Sim. Né? Porque, de repente, eu penso de uma forma e você pensa de outro, e você vai falando, eu vou falar assim, nossa, eu nunca... Essas coisas se somam, né? Sabe, eu nunca pensei assim. Quando você falou da dança, foi o que eu falei, eu tenho uma trava muito grande com dança. Porque, para mim, eu fui ensinada que a sensualidade ou a sexualidade, ela tinha que ser reprimida, claro. Você não poderia mostrar ela. Sim. Né? E aí no seu caminho você vai o quê? Você vai reeducando, você vai se desenvolvendo para isso, porque você tem um relacionamento, você tem um marido, então são coisas que você não pode viver com isso, porque isso também estraga um relacionamento. Sim. Né? Então a gente tem que saber realmente como a gente quer viver, como a gente quer se posicionar, o que a gente quer para nós, né? Eu acho que fica muito mais leve também se a gente consegue entender que a beleza ou os estereótipos externos, né? O nosso exterior, ela é, na verdade, uma composição, é uma consequência de nosso interior. Ela não pode ser... Não adianta nada eu ter uma casca linda e eu não conseguir ter os sentidos desenvolvidos, ter uma delicadeza, não é uma delicadeza, uma profundidade de olhar para as coisas. Né? Se eu não penso a respeito do que eu estou fazendo ou estou desejando, o que eu desejo? O que é esse desejo? O que é esse desejo que eu tenho conta sobre mim? Ele é meu mesmo ou ele é um desejo imposto? Sabe? Será que eu quero mesmo mudar minha boca? Será que eu quero mesmo mudar... ou é uma coisa que tão... Né? Será, quando que isso acaba?
Se eu mudar, eu vou ser feliz? E a gente está vendo que não. Não. Então, é dentro, né? Então, tem um livro muito maravilhoso chamado Meditações Pagãs. Olha o nome. Pagã, no significado da palavra, são pessoas do campo. Mas esse livro, Meditações Pagãs, quer dizer mesmo pagãs no sentido de o inverso do que é estabelecido. Que ela fala assim, que a beleza de Afrodite ultrapassa ultrapassa a estética dos olhos. É muito mais a audácia, a elegância e a sensibilidade interna que compõem a beleza afrodisíaca. Então, mulheres, Fala para elas, olha bem para a câmera e fala para elas. sejam corajosas de questionar as verdades que são impostas para nós. Nossa, eu amei. Eu que amei, que conversa deliciosa. Nossa, e que aprendizado. Nossa, é maravilhoso. Obrigada, queridona. Cada Nossa. vez mais eu sou surpreendida com essas mulheres que eu trago aqui nesse Eu e Minha Boca. Um trabalho lindo o seu também, hein? Então. Revolucionário também. Foi. Dando esse espaço, né? Muito bom, obrigada. Mais uma eu vez. que agradeço, assim, e assim, essa rede de comunicação que a gente tem, da tecnologia que a gente tem é maravilhosa, se a gente usar ela para o bem, né? Exatamente. Porque sem a tecnologia eu não teria encontrado você. Sim. Né? E mais legal ainda de saber o quanto que você falando dos profissionais, os artistas que tem aqui em Piracaia, Sim. que isso é muito legal, né? Pra Não, gente não falei nem da metade dos artistas, falei os que compõem a Casa Zíngara, mas tem muito mais. Sabe, para trazer, para divulgar, porque isso acaba sendo uma grande divulgação para a cidade também. Totalmente. Nossa, quanta gente que veio de Atibaia e Bragança, que às vezes vem de Campinas porque viu um post que eu impulsionei na região, sabe? Então, assim, poxa, nós estamos fazendo cultura, sabe? Isso precisa ser olhado pela prefeitura, precisa ser levado a sério, né? Precisa, sim, tá dentro da agenda da prefeitura, criar uma educação cultural que seja para além disso que já se conhece aqui, né? Do que já até as culturas mais tradicionais aqui já assumiram, né? Então, Congada, outros grupos, né, da região também que desenvolvem trabalhos tradicionais não são privilegiados, não são motivados e é triste, né? Porque aí a cultura vai sumindo e toda a autoestima tradicional da cidade vai se perdendo, né? Então é isso, aí você fica à mercê de... E eu acho que os moradores da cidade, eles deveriam cobrar isso. A gente cobra. Deixa eu te contar, a gente tem um grupo... Isso que deveriam se unir e cobrar isso, mas se unir mesmo. Não adianta... Quanto que é a população aqui de Piracaia, vamos dizer assim? Eu não sei. O quê, gente? Me ajuda aí. Você sabe, Rafael? 17 mil? 20 mil? 20 mil agora? 40? 22 mil. Então, aí você tem um grupo. Era 15. Esse grupo seu, ele tá que tá ativo. Quantas pessoas ativas nesse grupo? Você tem 20 mil pessoas. Bastante pessoas, mas não. Ativa nesse grupo, a gente deve ter, sei lá, umas 30 pessoas. Então. Mas ativa mesmo assim, deve ter umas 10. Então, gente... Mas quando a gente tem que pressionar, aí a galera vai. Mas assim... Tem que ir? Mas posso te falar? É um pouco frustrante, sabe? Eu sei que tem formas, tem que insistir, não vamos parar, mas é muito frustrante, porque para isso acontecer, precisa do poder civil, que somos nós, e do poder público. Isso. Né? O que a gente... o retorno dos poderes públicos não acontecem. Eu estou acompanhando a história aqui da cultura há mais de um ano, que a gente está lutando para que ela seja consolidada, para que a gente possa ter acesso a esses editais.
e não se leva a sério. As pessoas que ocupam as cadeiras, ao meu ver, é bem delicado dizer isso, mas vou falar. Não sinto que são capacitadas a perceber a importância, não têm a capacidade de ampliar as ideias do que é cultura para realmente saber, não, esse é o meu papel, eu vou lutar por esta cidade neste quesito. Não, tem muito favoritismo interno, sabe? Uma coisa que... Coisas que a gente sabe, né? Que a gente e que fica muito ali, não, porque um departamento não conversa com outro por briguinha, não, mas assim, se os departamentos comercial, turístico, cultural não se conversarem, não tem como. Por exemplo, o comércio aqui só cresce, bons comércios. A gente tem uma associação turística também da sociedade civil, né? Que não tem nada a ver com o poder público. E a gente se articula tal, e aí os comércios vão crescendo, as pessoas vão chegando e não tem transporte na cidade. Por exemplo, para um funcionário ir embora depois do trabalho, para chegar num certo horário, ou para o turista caminhar para poder pegar um transporte público para ir. Não tem. Então, não se cresce turisticamente se a gente não tem junto o apoio do poder público para isso poder acontecer. Não vai acontecer. E a gente sabe que tem muita família que é carente de locomoção. Como é que vai vir a pessoa lá do sítio trabalhar, ganhar, poder fazer um sustento, né? Se não, porque é isso, o problema não é... A gente está empregando. Vários comércios, empreendedores turísticos estão empregando. Não consegue mão de obra porque tem um dificultor de locomoção. Eu vivo isso lá em Atibaia. Também. Então, sabe... Aonde eu moro, não passa ônibus. Então e fora que a condução é um absurdo. Eu não sei se é porque eu tô acostumada, a gente estava acostumado em São Paulo de fazer baldeação, desce aqui, pega o ônibus. Sim. Tudo bem, São Paulo é uma cidade enorme, eu concordo. Mas eu acho que as cidades pequenas tem tudo para dar um transporte para um funcionário, para ficar até mais barato para a gente que é o empregador. Sim, mas então, você entende? Essa percepção não existe de perceber que, opa, minha cidade está crescendo, quem ganha sou eu. É a prefeitura. É o giro do dinheiro. Quem ganha é a prefeitura, porque assim, se turista vem para cá, os impostos são melhor recolhidos, são mais imposto recolhido. Né? Então, assim, o comerciante... A economia, né? A economia gira. A economia tem que circular aqui. Agora, o que acontece? Tá vindo pessoas morar aqui, né? Então, tem bastante especulação imobiliária aqui. O aluguel tá um absurdo, surreal o aluguel aqui em Piracaia. Nossa, tô metendo a boca aqui também, né? Nossa, a gente tá falando sobre tudo. O podcast é bom pra isso. A gente fala sobre tudo. Não, Piracaia tá crescendo. Isso também é para mostrar que nós, mulheres, entende. E eu falo, se no mundo da política tivesse mais mulheres... tudo ia ser melhor. Porque a mulher, ela sabe fazer economia, ela sabe administrar, porque a mulher já nasceu pronta para fazer isso. Ah, sim, né? Porque a gente tem que fazer em casa. A gente já nasceu, é só mudar. Sim, exatamente. E aí, assim, o que eu observo, né? O que eu ia falar agora? Qual que era a boca? Que a gente ia meter a boca em que agora? A gente até esqueceu. A gente ia falar que... dos aluguéis. Dos aluguéis imobiliários. Imobiliária grande, porque muita gente na pandemia saiu de São Paulo e veio para cá. Aí, a galera aqui tá achando que, tipo, vir para cá... você vai conseguir levantar o mesmo dinheiro que você levantava lá. Então, quem tem oportunidade, vem para cá, continua ganhando dinheiro lá e pagando o valor, sei lá, de aluguel aqui, que é metade de São Paulo, mas que, não, por exemplo, o aluguel que eu pago, eu não gero aqui. Não consigo gerar esse dinheiro só trabalhando aqui. Eu preciso ter o meu trabalho de terapia, que é o trabalho à distância, para poder sustentar. Se eu tivesse, por exemplo, só a padaria, ou só coisa de bruxa, padaria artesanal, né? Porque não é uma big padaria, é uma padaria... Mas eu vou sair daqui e vou lá já comprar um pão. É um cafezinho que a gente tem ali. Então, só isso não iria sustentar. Porque não gira aqui. As pessoas vêm de São Paulo, vão para os seus sítios, quem tem dinheiro, e volta para São Paulo, compra
compra, todo o poder de compra fica em São Paulo, e aí ele traz toda a compra, todas as coisas que ele precisa e fica ali no sítio. Então, tem esse tipo de público, tem esse tipo de morador que está chegando, o outro morador que vem artista, idealizar, né, com uma idealização de uma vida de mais bem-estar, mais cultural, chega aqui, vai pagar uma casa e vai dar uma aula de alguma coisa. Não consegue quórum. Então, ele mesmo não consegue sustentar a sua vida aqui em Piracaia, porque está muito caro. Você vai nos mercados daqui, gente, é um absurdo. É mais caro que qualquer um da região. Posto de gasolina, você vai para Atibaia, é R$1 e pouco mais barato em Atibaia. Mas Atibaia também o mercado é muito caro. Mas posso falar, ainda assim é R$1 e pouco mais barato em alguns postos de Atibaia do que os três únicos postos que tem aqui. Agora tem 4, que abriu um outro. E agora vai abrir o Pão de Açúcar lá em Atibaia. Tô dando graças a Deus. É isso. Que Tô dando bom. Graças a Deus. É isso, né, gente? É um modelo de desenvolvimento que não é sustentável. E fora que, às vezes, também as pessoas da própria cidade não compram na própria cidade. Exato, é isso que eu tô falando. Né? Não vai na sua padaria para conhecer, exato. Não vai lá comprar, não vai dar uma força. Gente, não vai. E é isso que a gente precisa. Não, o meu público aqui é o turismo. Então. E o turismo aqui é muito pouco ainda. Então, por isso que eu não sobrevivi. Porque as pessoas mesmo de Piracaia pouco conhecem ou frequentam o nosso café, ou a casa e os produtos que a gente tem ali. Não Porque frequenta. em Atibaia a gente também tem esse problema. As pessoas não frequentam as lojas de lá. E eu sinto assim, às vezes eu vejo uma loja fechar, me dá uma dor no coração, sabe? Eu falei assim, porque a gente fica imaginando o sonho daquela pessoa, não é? Sim. Porque quando você monta algo, você não está montando só por montar, ali está o seu Claro, sonho. você tem Às vezes está a sua economia. Sim. E o que acontece? Aquilo não vai para frente. Sim. Por quê? Porque as pessoas da própria cidade não ajudam aquele... É isso que eu estou falando sobre o poder de... Aonde está o nosso poder de definição civilizatória cultural. Se você valoriza o trabalho humano, não adianta, trabalho humano e da natureza é mais caro. Trabalho industrializado e que vem da escravidão da China é mais barato. Não tem como. Entende? Você vai comprar um coraçãozinho que foi um coraçãozinho, sei lá, de prata, que foi a indústria que fez, você vai pagar de um jeito. Esse mesmo coraçãozinho, que foi um artesão ourives que fez, vai ser outro. Não tem como, entende? Então, talvez não é ter muito, mas ter que você sabe de onde veio, sabe? Então, a gente precisa começar a pensar... É isso, não é por mal que a gente faz, é um condicionamento, a gente não tem tempo para pensar. O que eu estou pondo no meu cabelo? O que eu estou vestindo? O que eu estou fomentando? Parece coisa pouca, coisa idealista, né? Mas eu acho que é o único poder que a gente tem, entende? Eu acho que aí entra a ética, entra tudo, porque eu tenho um filho, né, de 20 anos, e desde o começo eu comprava jogo de videogame para o meu filho. Uhum. E eu nunca comprei jogo pirata. Uhum. Entendeu? Gente, quem compra, para mim, tudo bem. Só que eu não poderia compartilhar, sabe, assim, com aquilo, porque para mim não é legal. Uhum. Eu entendo o teu pensamento, mas é outra coisa, né, que eu tô falando, porque o videogame, ele vem de uma indústria, e tá tudo bem, a gente precisa dela, uma televisão e tudo mais. Até aí, o cara que pirateia e que vende um monte de pirata, talvez ele precise sustentar a família dele vendendo aquele monte de CD. Né? A gente não sabe. E eu entendo essa ética, né? Você prefere que a coisa certa do que pirataria. Mas a quem que a gente está beneficiando nesse movimento? Justamente a grande empresa, a grande indústria. Aquele cara que está copiando para vender... É isso, ele só quer pagar o aluguel no final do mês dele. Mas talvez não é nem aquele cara que está copiando para vender. Atrás toda dele... uma máfia, sim. Exatamente. Também tem isso. Então, não é o cara que está ali. É verdade. Às vezes, atrás dele, ele só está sendo ali usado também. Tá certo. Entendeu? Mas você entende que é muito encalacrado? Então... Mas o que acontece? Nós, brasileiros, a gente sempre está acostumado... com um jeitinho mais fácil. Uhum. A gente está sempre acostumado em sempre ganhar como que eu posso falar? Uma vantagem. Uma vantagem.
E é isso que a gente tem que perder. Então, a gente tem que começar pelas pequenas coisas. Começa por algo hoje, amanhã começa, sabe? Porque Eu acho que nós, assim, pessoas que... Nós, especialmente, pessoas como eu e você, especificamente, acho que a questão nem é essa. Não é, o do ganhar vantagem. A questão é, eu tenho um poder de compra. Tem gente que não tem um poder de compra. Mas eu que tenho um poder de compra, para quem eu vou dar esse poder? Aonde eu vou depositar esse poder? É só essa pergunta. E tá tudo bem, é isso. Eu não vou fomentar a máfia pirata, mas eu vou... Aqui é o meu princípio. Maravilha. Só se questiona, né? Tipo, sei lá, hoje em dia a gente... é tudo muito... se a gente for ficar pegando tudo, né? As comidas. Não tem mais comida de verdade, a não ser que você compre de uma pessoa a caseira ou um artesão. Hoje o pãozinho que você compra na padaria, ele vem pré-pronto, ele vem com uma mistura horrível de farinha, toda contaminada. Claro que esse pão vai ser mais barato do que o pão que tem farinha orgânica, que tem uma fermentação natural. Por exemplo, né? Estou comparando com os universos que eu conheço, que é o meu marido que faz. Vai ser diferente, mas aqui você tem nutrição, alimentação, você tem uma boa qualidade e, por exemplo, você não tem excesso de glúten. Então, porque tem todo um... Aqui, esse pão foi feito, demorou um dia para fazer. Esse aqui demorou 1 hora para crescer. E olha só, a gente tinha tudo isso. A gente tinha tudo isso, sim. E o que a gente transformou? Então, vale pensar. Vale Né? a gente E refletir. hoje, a gente fica atrás de produto orgânico, não é Sim. isso? De óleo de banha, né? De banha de porco. Sim, que é mais natural. De um leite mais natural. Sim. A gente, na realidade, a gente saiu de um processo extremamente natural para um processo extremamente industrial. E hoje estamos querendo voltar para o natural. A gente saiu de um processo artesanal onde a gente criava, mesmo essas pequenas coisas, a gente criava e cocriava. Agora não, a gente reproduz só. Então, a gente só reproduz e consome. Então, por exemplo, a zíngara, ela é uma expectativa de criação e autocriação ali. Então, ali, o princípio... Por que a gente continua ali? Ainda com todas essas dificuldades, né? Se não é vantajoso comercialmente. Porque ali tem um princípio básico que é, primeiro, as relações que eu estabeleci ali com as pessoas e como a gente cria uma outra forma de transbordar o nosso fazer, né? Então, não adianta nada eu criar uma coisa maravilhosa e não ter como colocar no mundo. Então, por isso que a gente vê as feiras de artesãos. A zíngara, a gente pode dizer que é uma feira fixa de artesão. E a gente tem os artesãos também que são transitórios. A gente tem esses fixos e a gente tem outros artesãos que entram na casa, ficam por um período e saem. Entra na casa, fica por um período e sai. Então, a gente tem, né, essa abertura para qualquer artesão querer chegar e apresentar o seu produto. Nossa, parabéns! A gente está chegando aqui no finalzinho do Eu e Minha Boca. E eu gostaria que você deixasse aí uma palavra para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? O que você pode dizer com tudo isso para as pessoas, né? De repente... Então, acho que é um pouquinho do que eu já falei, assim, da gente ter coragem mesmo e poder ousar, independente do quanto isso reverbera, né, de agradar ou não agradar o nosso entorno, mas a gente ousar ser verdadeiro naquilo que é verdadeiro no agora, né? Então, e refletir, né? Questiona tudo, questiona tudo. E eu fiz uma formação que deixou muito claro lá na formação da gente. A verdade da gente... tudo que você vai fazer, coloque a sua verdade. Porque a verdade da gente é a coisa mais importante. E a verdade, ela é transitória. Ela é verdade hoje, amanhã para você aquilo muda. Então, não tenha medo, tenha coragem de ser verdadeiro em cada agora. Mesmo que essa verdade seja mutável em outros momentos. Não tem problema.
cada momento, seja quem for você, seja lá quem você for, seja. Exatamente. Porque a gente tem fases na nossa vida, né? Sim, A por fase favor, né? Então a gente só vai. Assim como a natureza. A gente vai reciclando, né? Muito Gente, eu quero agradecer muito. Estamos aqui terminando mais um programa Eu e Minha Boca. Vou pedir novamente para vocês deixarem um like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E muito obrigada a GVS Esporte e também a Carol Rossi, as meninas da Clumier. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite.